Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre salário pastoral, cobrar pra pregar. Mas se de graça recebeu, de graça dá, e como é que resolve isso aí? Pastor que cobra salário é tudo um charlatão tomando do povo de Deus? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Essa blusa tá toda amassada, o Flávio vai brigar comigo. Ai, meu Deus do céu. Compra umas câmeras caras, mas não passa a roupa pra poder gravar. Tô vendo o Flávio brigando comigo já. Quero ver agora se o Flávio vai brigar comigo. Tô arrumado bastante agora pra poder gravar pro YouTube ou o senhor revisor geral? Pronto, quero ver. Tá bom bastante? Bora. Quando a gente fala desse assunto de cobrar pra pregar, ou pastores devem receber salário, ou deve existir contribuição financeira na igreja, muitos espíritos ficam um tanto eriçados, né? Muitas comunidades de fé entram em polvorosa. Quando você entra na internet, você acaba encontrando muitos dissidentes por aí falando acerca da loucura que é financiar pastor, porque pastor é um bicho mercenário, pastor é ladrão, extorque as ovelhas, não faz nada, fica só mandando nos outros e quer ganhar pra isso. E o grande desafio de lidar com esse assunto é justamente porque a gente vive numa era de extremos. Por um lado, nós temos uma cultura de pastores que encontraram na fé fonte de lucro. Então eles acabam fundando as próprias igrejas, iniciando as próprias denominações com um punho de ferro e mandando nas pessoas. Então a gente tem pastores que escolhem o próprio salário, que definem para onde vai o dinheiro da igreja, que não seguem o princípio contábil da entidade e misturam as finanças da igreja com as próprias finanças. Igrejas que não possuem contador, igrejas que não possuem tesoureiro eleito pela igreja, igrejas que não possuem assembleia para definir o salário dos pastores. Em uma cultura de neopentecostalismo, que as pessoas estão tentando o tempo inteiro extorquir e tomar o dinheiro dos fiéis, é normal que em muitas comunidades haja certo receio, medo, ou até mesmo um preconceito ou uma ojeriza a pagar salários para pastores ou financiar a obra missionária. Aliás, o termo salário é errado, certo? Juridicamente falando. A gente usa prebendas pastorais, porque salário configuraria uma relação trabalhista que, no caso de instituições religiosas, como instituições do terceiro setor, não se configura corretamente. Aí tem um tecnobubble contábil aí que eu não vou saber explicar. Eu larguei contábeis com 1 ano e meio, certo? No terceiro semestre de contábeis eu fui embora. Eu li o manual do terceiro setor no seminário. Eu nem li mais as paradas. Sei que é prebenda pastoral, porque não é salário o nome certo. Mas o que importa é que a gente vive nessa cultura maluca de pastores que usam suas igrejas como fonte de lucro. Por outro lado, há o erro inversamente proporcional. Pessoas que acreditam que pastores não devem ser remunerados, que pastores não trabalham quando são pastores de igreja, que o serviço pastoral se resume a pregar um sermão no domingo e brigar com as pessoas na semana. Gente que acha um absurdo pastores ganharem bem. Tem até um ditado em inglês que é make them poor, make them godly. O que no meu inglês, meio Joel Santana, significa mantenha-os pobres, mantenha-os santos. Que pastores devem ser pobres, que pastores devem receber salários de fome, justamente porque é errado que pastores ganhem bem. Opiniões pra lá, opiniões pra cá, o que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? E o ponto que a gente vai defender aqui é muito simples. A Bíblia deixa claro que pastores devem ser remunerados pela sua atuação pastoral. Então a gente vai falar principalmente sobre o ministério de Jesus, como Jesus viveu e o que Jesus pregou. A gente vai olhar para o ministério de Paulo, como Paulo viveu e como Paulo pregou. E então a gente vai fazer algumas considerações de aplicação prática. Primeiro, vamos falar do Cristo, de Jesus. Eu vi muita gente na internet, principalmente em vídeos aí da galera dissidente, dizendo que pastores não deveriam ser sustentados, de que só há um pastor. E esse pastor é Jesus, e Jesus fez tudo de graça. E bem, será que é assim mesmo? Se a gente olhar para os evangelhos, a gente encontra Jesus como o nosso bom pastor, como alguém que foi sustentado pelas ofertas das pessoas que acreditavam no seu ministério. Jesus tinha uma profissão antes de começar o seu ministério itinerante. A gente sabe que Jesus seguiu a profissão do seu pai terreno, que era José, e também era um carpinteiro. O carpinteiro naquele tempo, ele trabalhava com pedra, com madeira, era uma profissão um tanto complicada. Jesus talvez fosse ali um classe média, ele não era alguém miserável. Os relatos de um Jesus miserável são um tanto errados. Ele era uma pessoa de renda normal naquele período. Ele provavelmente não passava fome ou necessidade, mas também não vivia uma vida luxuosa. Agora, ele morava na periferia, ele morava longe dos grandes centros e dos ambientes mais desenvolvidos. A gente sabe que Jesus não era miserável, mas ele também não era alguém com muitas posses. Quando ele começa
começa o seu ministério itinerante, então, a gente sabe que Jesus escolhe um estilo de vida de privação. Ele diz que o Filho do Homem não tinha sequer onde recostar a cabeça, ele não exerce mais o seu emprego, Jesus não estava pegando nenhum frila de carpintaria, não estava aceitando umas empeleitas de trabalho em rocha, ele estava pregando o evangelho. Ele tinha a casa da família dele na Galileia, mas ele começa a rodar por todas as regiões ali, indo até Jerusalém, e ele deixa claro que ele não tinha, posses consigo. Como é que Jesus e seus discípulos sobreviviam nesse ministério itinerante, indo de cidade em cidade, levando a sua mensagem? Eles tinham uma pequena comitiva que eles prestavam serviços e trabalhavam? Como missionários e pregadores, eles não exerciam outra função além dessa. Por isso que a gente encontra sendo explicitado nos evangelhos que Jesus era sustentado por outras pessoas. Lucas 8, por exemplo, diz o seguinte: aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Ora, a gente não tem nenhum relato de Jesus e os discípulos trabalhando nos evangelhos, mas a gente tem relatos deles sendo ajudados por pessoas que tinham posses para isso. O ministério de Jesus como ministério itinerante de pregação do evangelho foi um ministério sustentado pelo dinheiro de outras pessoas. Isso significa que Jesus tinha um salário que ele recebia todo dia 5 e ia sacar lá nos bancos da Galileia? Não, mas significava que existiam recursos financeiros que saíam voluntariamente de outras pessoas e iam para Jesus e seus discípulos para que eles conseguissem subsistir nesse período de pregação do evangelho. Eles comiam da comida de quem dava, dormiam na casa de quem deixava, a gente vê isso nos evangelhos, e eles muitas vezes tinham que comprar alguma coisa para comer porque eles recebiam ofertas financeiras de pessoas que andavam ali com Jesus. Lembrem que Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, e como homem ele precisava comer, dormir, usar ali de recursos naturais da vida comum na Galileia. Ele vivia em privação, mas ele vivia sustentado. Nós temos um Cristo que recebia ofertas para poder cumprir o seu ministério e continuar subsistindo. Agora, Jesus não só viveu assim, como Jesus recomendou que outros vivessem assim. É o que a gente encontra em Mateus 10 e o que a gente encontra em Lucas 10, 2 capítulos depois de Lucas 8 que a gente acabou de ler. O texto de Mateus 10 é revelador porque é o famoso texto do de graça recebei, de graça dai. Olha só: pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Olha que maravilha. Deus está dizendo para aqueles discípulos, naquele período do envio dos 70, que eles não deveriam levar provisões consigo. A gente sabe que isso foi um envio específico para aqueles homens. Jesus traz um envio diferente no fim do evangelho de Mateus, ordenando que eles levem sim bordão, levem alforge, levem recursos, até mesmo espadas, o que significa que a obra missionária não precisa ser uma obra que você vai sem recursos, você pode juntar recursos. Jesus está enviando os 70 de forma especial aqui, mas o princípio é muito interessante. Eles não deveriam cobrar pelo trabalho de evangelismo, pelo trabalho de curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. Eles receberam de graça o quê? Esse poder espiritual para realizar milagres. Logo, eles não deveriam cobrar pela realização dessas atuações sobrenaturais. É um texto que está falando diretamente de milagres. Nós recebemos o Espírito Santo de forma sobrenatural. Então nós exercemos a ação do Espírito Santo de forma sobrenatural. Diz aqui que eles deveriam pregar que está próximo o reino dos céus. E essa mensagem do reino dos céus também foi uma mensagem que eles receberam de forma sobrenatural. E é uma mensagem profundamente evangelística, de dizer ao povo, com o evangelismo, pregando aos descrentes, de que o reino dos céus estava chegando. E isso é uma coisa muito séria. Ninguém respeitaria um pastor que cobrasse para evangelizar. De fato, quando envolve a pregação do evangelho aos descrentes, levar a mensagem aos perdidos, orar por pessoas em dificuldade e em miséria, ou para aqueles que assim acreditam na operação de obras sobrenaturais e milagres, é o tipo de coisa que você não pede compensação financeira. Você não pede dinheiro para ir num velório pregar para os familiares lutados. Você não pede dinheiro para participar de uma obra de missões. Pelo contrário, muitas vezes pastores pagam para estar em obras missionárias. Quando a nossa igreja ou várias igrejas co-irmãs desenvolvem trabalhos missionários, a gente tira dinheiro do bolso para poder participar. A gente paga
pra pregar. A gente paga pra financiar nossas próprias passagens, nossa própria alimentação e hospedagem, pra ir em ambientes de evangelismo levar a mensagem do evangelho. Agora, é muito interessante que Jesus diga o seguinte: não se preocupem em levar recursos, não se preocupem em cobrar nada. O trabalhador é digno do seu salário. O que é que Jesus está dizendo? Vocês não precisam levar nada, porque Deus sabe que como trabalhadores do reino, vocês merecem, vocês são dignos de receber salário por esse trabalho. E salário aqui aparece de forma metafórica. A ideia do trabalhador ser digno do salário significa que, como pessoas que estão servindo ao reino, Deus vai alimentá-los, Deus vai sustentá-los no meio desse trabalho missionário. E como isso aconteceria? O texto vai continuar dizendo que eles iam nas casas, iam abençoar aquelas casas, iam pregar o evangelho em certos lares, pais chegariam naqueles lares, e eles receberiam alguma comida, receberiam um lugar para dormir. A obra missionária deles seria sustentada pela ação de Deus em dar a eles locais para comer e para dormir, porque era disso que eles eram dignos, e Deus os supriria de forma miraculosa. Agora, esse é um texto bastante sobrenatural. Como eu falei, esse texto aparece como uma ordem específica de Jesus nos evangelhos. Mais à frente, Jesus traz um segundo mandamento, ordenando sim que eles levem bolsas e alforjes. Como quem diz: agora eu ordeno que vocês se preparem e se entreguem à obra missionária com o suprimento correto. Isso significa que agora eles deveriam cobrar para pregar? Não. O princípio se mantém: de graça recebestes, de graças dai. Mas esse suprimento que se daria de forma não natural, de forma miraculosa e espiritual, agora poderia se manifestar de forma natural. Já era natural aqui em Mateus 10. Mas eles poderiam se preparar, levar alguns recursos, levar uma roupa para se cobrir ou uma espada para se defender, a partir do momento que Deus os envia agora novamente nessa obra. Ou seja, Mateus 10 diz alguma coisa sobre pastores não poderem ser remunerados para pregar? De forma nenhuma. Ele está descrevendo um momento especial da vida da igreja, mas ele traz dois princípios interessantes. A obra de evangelismo, de manifestação espiritual, de milagres, de curas, de levar o evangelho aos perdidos, é uma coisa pela qual não se cobra dinheiro, mas Deus promete suprimento a pessoas que se dedicam à obra missionária, porque eles são dignos de receber comida, dormida e meios para continuar cumprindo essa obra. Fica com isso na cabeça, porque são dois conceitos bem interessantes. Agora, Lucas 10 traz também um complemento interessante a essa questão, e é o texto paralelo ao texto de Mateus 10. Diz assim: vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre eles. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. E olha que coisa maravilhosa. Aqui o registro do que vem antes e primeiro no discurso de Jesus é um pouco diferente, mas diz exatamente a mesma coisa. Mas tem um detalhe interessante. Eles chegam nas cidades, eles oferecem paz àquelas casas. Aqueles que creem naquele que é da paz, né, o shalom que é dado a partir de Jesus, recebem os missionários e então eles vão comer e beber daquilo que for dado pelaquela casa. O texto diz que eles vão comer e beber do que oferecerem. Ou seja, eles devem ter uma expectativa de suprimento como missionários, a expectativa de que terão comida, a expectativa de que terão uma dormida, mas eles não devem ficar indo de casa em casa. Qual é a ideia aqui? Eles não devem ser guiados no esforço missionário deles pela casa que tiver melhor alimento, ou comi nessa casa, agora eu vou comer na outra, ou essa casa tem pouca comida, eu vou procurar comida na outra, de forma alguma. Existe uma coisa muito interessante aqui. Por um lado, missionários não podem ser gananciosos. Por um lado, eles devem estar contentes com ter o que comer e ter onde dormir. Por um lado, eles vão comer do que derem. Por um lado, eles não vão ficar procurando a melhor casa para poder dormir e se alimentar. Mas por outro lado, a ideia de que Deus diz que eles são dignos de receberem esta paga, ou seja, receberem suprimentos para continuarem subsistindo nessa obra missionária, e que eles devem ter esta expectativa: Deus vai supri-los de forma material, eles terão dormida e comida, eles são dignos disso, como um trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, quando a gente olha para os evangelhos, a gente tem duas verdades interessantes aqui. Primeiro, a gente tem um Cristo que, como pregador, não exerceu nenhum outro trabalho, nenhuma outra obra além de pregar, e por isso era sustentado por pessoas que injetavam dinheiro no seu ministério. Nisso ele viveu uma vida simples, mas viveu uma vida sustentada, e Jesus envia os seus primeiros missionários, os 70, debaixo da expectativa de que eles não deveriam ser gananciosos, não deveriam viver em busca desses recursos, mas que eles deveriam entender que seriam sustentados materialmente por Deus através de pessoas que dividiriam com esses missionários parte de seus recursos. Fosse alimento, fosse uma cama,
ou o que mais fosse necessário. Agora, quando a gente sai dos evangelhos e entra nas epístolas, a gente encontra exatamente a mesma coisa. A gente encontra, em primeiro lugar, um Paulo que vivia sustentado por ofertas da igreja, justamente para que ele pudesse se dedicar à obra missionária. Quando Paulo escreve a Epístola aos Romanos inteira é uma carta que busca convencer os irmãos da igreja em Roma a participar financeiramente do ministério de pregação em Paulo. Você aí que adora a carta de Paulo aos Romanos, veja, é uma carta missionária que busca adquirir recursos para a pregação do evangelho. Em Romanos 15, 24, Paulo deixa claro que ele tem a expectativa de que aqueles irmãos em Roma o apoiassem financeiramente para sua viagem missionária à Espanha. Ora, e como seria diferente? Como Paulo poderia se dedicar tanto à pregação do evangelho se ele tivesse que estar o tempo inteiro preocupado em adquirir recursos através de outras atividades profissionais, ao invés de estar viajando toda a Ásia Menor levando a mensagem da salvação? Ora, ele precisava subsistir. E a forma principal como isso se deu no seu ministério itinerante era com as igrejas participando financeiramente de Paulo como um pregador. E ele narra isso em algumas epístolas, como por exemplo, na epístola aos Filipenses, no capítulo 4. Ele diz o seguinte: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de terem abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo. E tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Olha só a linguagem do apóstolo Paulo aqui. Ele demonstra alegria por receber uma oferta financeira daquela igreja. Ele usa uma linguagem aqui de circunstância financeira mesmo, de ter em abundância, de passar fome, de passar necessidade, de estar bem alimentado, de ter até de sobra. Paulo, como pregador do evangelho, recebeu ajuda financeira dos filipenses, o que significa que na sua obra missionária Paulo passava por momentos de extrema privação financeira, ele chegava a ter fome e ele sabia se alegrar em Deus mesmo nisso. Ele fala de igrejas não terem se associado a ele, de várias igrejas não estarem ajudando Paulo financeiramente, e ele fala disso em termos negativos. E ele diz que é uma oferta agradável de aroma suave que aqueles irmãos da cidade de Filipo estivessem financiando Paulo nas suas obras missionárias. E aqui, financiando até o ponto dele ter sobrando. Veja, aqueles homens não foram muquiranas. Muquirana aqui no Ceará é ser mão de vaca, é ter a mão fechada, é não gastar dinheiro. Eu não sei como é que é no resto do Brasil aí. Eles deram em abundância para que Paulo tivesse até de sobra. E isso foi para Deus um aroma agradável. Novamente, isso significa que Paulo tinha um salário e que todo dia 5 caía na conta de Paulo um dinheiro? Não é isso. Isso significa que as igrejas se associavam ao ministério de Paulo de uma forma a tentar dar a ele recursos o bastante, até mesmo recursos mais do que o necessário, para que ele pudesse continuar subsistindo nos períodos de pregação do evangelho. Algumas igrejas não se associavam a Paulo, algumas igrejas não entregavam recursos financeiros a Paulo. Paulo lamenta isso e louva a Deus pelas igrejas que se associavam. Outro texto muito importante de Paulo narrando acerca do seu próprio sustento financeiro é 2 Coríntios capítulo 11, onde Paulo diz exatamente o seguinte, repreendendo aqui o povo da igreja de Corinto, porque existiam autoproclamados apóstolos que se diziam superiores a Paulo e que extorquia financeiramente o povo. E a igreja de Corinto era uma das igrejas que não se associou financeiramente a Paulo, ao ponto de Paulo narrar anteriormente que ele teve que trabalhar para poder sobreviver enquanto trabalhava na pregação do evangelho. Ele diz no capítulo 11, a partir do verso 7, será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada? Veja, Paulo pregou, evangelizou os coríntios e não cobrou R$1 dos coríntios. Viveu de forma humilde para poder fazer isso. Ele continua, tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava.
Olha o que Paulo disse. Ele pregou o evangelho sem cobrar R$1 aos coríntios, porque outras igrejas sustentavam Paulo nessa obra de pregação, recebendo salário. Salário aqui no grego é opsonion, e significa no grego literalmente salário, pagamento. É a mesma palavra usada em Lucas 3,14, quando os soldados perguntam o que fazer para seguir a mensagem de arrependimento de João Batista, e João Batista diz: se contentem com seus próprios salários. A ideia é de salário, é de soldo, é de pagamento. Paulo pôde pregar de graça aos coríntios porque outras igrejas o sustentavam nesse processo. E Paulo chegou a passar necessidade, privação durante essa obra de pregação, mas ainda assim ele não quis pedir nada aos coríntios. Foi o povo da Macedônia que veio e supriu Paulo daquilo que faltava de seus recursos. Paulo não encontrava alegria em ser pesado financeiramente a quem quer que seja. Ele não queria que os irmãos passassem por qualquer dificuldade ou peso para que ele pudesse subsistir. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Caia. E veja, Paulo está falando de uma região muito específica. Paulo não queria receber R$1, naquela época não era real, era uma dracma, não era outro tipo de moeda, era um denário, o que é que seja. Mas Paulo não queria uma dracma, um denário daquele povo. Da onde? Da região da Caia. Paulo está dizendo que ele pregava de graça, nunca recebia dinheiro pela pregação? Não. Ele está dizendo que não queria perder a glória de pregar de graça na região da Acaia. E para isso ele recebia recursos de igrejas de outras regiões. O que parece é que Paulo tinha um problema com os irmãos da Acaia. Ele diz: por quê? Porque ele não queria receber dinheiro dos irmãos da Acaia. Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe que ama. Mas o que faço? Isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam como objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque esses tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Opa! O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a situação com as igrejas da Acaia, aqui incluindo a igreja da cidade de Corinto, possuía pessoas que eram falsos apóstolos, e a gente sabe pelo resto da carta que acusavam Paulo de ser fragilizado, de ser fraco, de não ser um apóstolo de verdade. Paulo diz que a sua postura de não aceitar ser remunerado era a postura de quem não queria assentir às acusações daqueles falsos apóstolos. Eles provavelmente acusavam Paulo de estar no ministério procurando lucro. E Paulo escolhe não ser remunerado pelas igrejas, ser remunerado por outras igrejas, para não dar razão àqueles seus opositores. Mas ele faz isso dizendo e deixando claro que ele era sustentado pelas igrejas. Ou seja, a ideia de que missionários devem trabalhar em outras coisas para poder levar o evangelho é antibíblica. A ideia de evitar que missionários sejam supridos na sua obra de pregação, de que eles devem dar o jeito de se manter, de que todo missionário tem que ser fazedor de tendas, como dizem, né? Porque Paulo fazia tendas para sobreviver em situações de dificuldade, quando faltava essa associação da igreja, não é uma ideia que provém da escritura. Um missionário que precisa trabalhar fora da obra de pregação é um missionário que não está recebendo a associação das igrejas. É um missionário que deve lamentar como Paulo lamentou, de que algumas igrejas não se associavam. O que Paulo faz aqui é não aceitar ser sustentado por uma igreja em especial, para não dar razão a acusadores que se levantaram contra o ministério dele. Mas Paulo não está dizendo que missionários não devem ser sustentados na sua obra de pregação. Agora, Paulo não só viveu assim, como Paulo ensinou que deveria ser assim. Assim como Jesus viveu assim e ensinou, Paulo viveu assim e ensinou. Pelo menos 2 textos são as principais passagens acerca disso, é 1 Coríntios e 1 Timóteo. Em 1 Coríntios capítulo 9, nós temos uma longa passagem onde Paulo fala acerca do seu sustento. Paulo fala disso no contexto de 1 Coríntios 8, 9 e 10, onde Paulo está discutindo acerca do escândalo ao irmão mais fraco, de quando a nossa liberdade e os nossos direitos ofendem os outros. E Paulo vai argumentar nesses capítulos que nós devemos nos privar das nossas liberdades e dos nossos direitos por amor aos irmãos mais fracos. Ele está argumentando acerca de comer comidas que eram sacrificadas a falsos deuses. E ele usa como exemplo o próprio comportamento acerca de ser ou não sustentado pelos irmãos da igreja de Corinto. Então em 1 Coríntios 9, ele diz o seguinte: será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Então ele está dizendo que olha só, quem eu sou na vida de vocês. Eu sou apóstolo, livre, vi Jesus, vocês se converteram pelo meu ministério. Se não sou apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês. E aqui ele está dando alfinetada justamente nas lideranças que não consideravam Paulo um apóstolo real, porque vocês são o selo do meu apostolado. Vocês se converteram através da minha pregação. Então ele vai falar: não temos o direito de comer e beber? Mas à frente ele diz: ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Opa!
o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele, como pregador, também tinha o direito, porque o trabalhador é digno do seu salário, é um direito que é dado ao trabalhador, ele tinha o direito de comer e beber, de se alimentar, de ter recursos para o próprio sustento. E ele diz, por que é que só eu e Barnabé devemos trabalhar para viver? Ou seja, quando ele diz isso, ele está deixando claro que todos os outros apóstolos, ou quiçá todos os outros missionários, eram sustentados para essa obra. E que só ele e Barnabé estavam na situação de terem que trabalhar enquanto missionários. E aqui no caso, trabalhar fora da obra missionária, porque a obra missionária já é um tipo de obra de trabalho. Então ele continua. Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Olha, imagine um soldado indo pra guerra, lutar no fronte, mas ele precisa passar 8 horas dando aula de matemática pra só voltar à guerra à noite. Isso não faz sentido. Imagina um piloto de caça que tem que passar 8 horas advogando ou sendo médico ou o que quer que seja pra chegar à noite em casa ou no fim de semana e então pilotar os caças. Quem vai pra guerra é sustentado por outros que não foram pra guerra. O que Paulo tá dizendo é que ele, como pregador do evangelho, precisa de um sustento que não vai vir diretamente de seu trabalho para que ele possa atuar constantemente nessa guerra. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. E aqui ele está falando diretamente da igreja que foi plantada. Paulo está dizendo que aquela igreja que nasceu a partir da pregação de Paulo tinha uma obrigação moral de participar do sustento de Paulo para que ele levasse o evangelho às outras igrejas. Veja, uma igreja sustentou Paulo, Paulo plantou uma igreja e começou uma nova atividade missionária ali. As pessoas encontraram Jesus através daquele ministério que foi sustentado por outra igreja. Paulo ia continuar esse trabalho e era natural que essa igreja se sentisse impelida a financiar Paulo para que ele fizesse aos outros a mesma coisa que eles receberam do ministério de Paulo. Então ele deveria ser alguém que plantou a vinha e come do fruto, que apacentou o rebanho e bebe do seu leite. Então ele cita o Antigo Testamento para dar base a isso, porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Olha só que sagacidade de Paulo. Ele está dizendo que enquanto um boi pisa o trigo no campo, ele não deve ter a boca fechada. Deve ser permitido ao boi que ele coma do trigo do campo enquanto ele trabalha no campo. Paulo está dizendo assim, por que é que vocês vão tratar a gente pior do que tratam os bois? Por que é que a lei que envolve boi no Antigo Testamento não pode ser aplicada a nós? Deus escreveu aquilo não foi por causa do boi, ele escreveu aquilo por causa da gente, para que a gente possa também comer do trigo enquanto pisa no campo. E ele vai dizer que é por causa deles que isso foi escrito, quem lavra tem a esperança de receber daquilo dos frutos que lavrou. Então ele vai dizer, se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. E ele disse que não fez uso disso para não ser obstáculo ao ministério de Cristo. Veja só, bens espirituais foram plantados naquela igreja. Eles estavam recebendo coisas que provinham do Espírito, salvação, ensino, manifestações dos dons. Era muito que Paulo recebesse ajuda financeira no seu ministério? Se ele estava dedicando a sua vida inteira em sofrimento e em serviço àquela e às outras igrejas? Então ele segue dizendo que não fez isso para não ser barreira para o ministério, suportaram situações difíceis, justamente para não criar esse tipo de obstáculo. E então ele cita novamente o Antigo Testamento, porque aqueles que trabalhavam no altar se alimentavam daquilo que vinha do altar. Assim também, o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Quem são esses que pregam o evangelho aqui na passagem? Ele está falando de todo crente que é um pregador do evangelho? Não, ele está falando de todo aquele que é dedicado diretamente à obra de pregação. Aquele que dedicou todo o tempo da sua vida, que dedicou a sua existência completa a esse ministério. Os cristãos podem manter os seus trabalhos e então serem também pessoas que ensinam por aí, que levam a mensagem de Cristo. Agora, aquele que dedicou a sua vida inteira, que escolheu gastar todo o seu tempo e foi reconhecido por uma comunidade como alguém para isso, então é natural que eles vivam do evangelho. O que é viver do evangelho, aqui no caso do que Paulo está dizendo, é ser sustentado pelas igrejas para pregar o evangelho. Viver do evangelho, aqui no texto, uma coisa que deve acontecer com os missionários, é receber das igrejas recursos para que se possa pregar o evangelho por tempo integral. Mas aí você me diz, Iago, mas até aqui a gente só ouviu sobre missionários. E sim, é verdade. Os textos bíblicos falam muito sobre a obra missionária, falam um pouco sobre trabalho pastoral nas igrejas. Isso, em parte, está relacionado ao fato de que a igreja do Novo Testamento era uma igreja profundamente missionária, de que as igrejas estavam sendo fundadas e começando os seus trabalhos, mas isso não significa que não existe nada sobre o ministério do pastor. E é aí que está o segundo texto importante nesse assunto, que é 1 Timóteo capítulo 5, onde Paulo diz exatamente o seguinte a Timóteo, o pastor
da igreja. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro, algumas traduções dizem dobrados honorários, ou dupla honra, os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Esse é um texto muito revelador. Aqui ele fala de presbíteros. Quem são os presbíteros? Eram os líderes da igreja, eram aqueles que lideravam a comunidade. Aqui inclui pastores, ou bispos, como você quiser chamar. O livro de Atos trata pastores, presbíteros e bispos como a mesma coisa. São aqueles que lideram a comunidade. Aqui ele não está falando diretamente mais de missionários, mas de líderes locais que estão sobre as igrejas. E eles são dignos de dupla honra, dobrados honorários ou pagamentos em dobro, dependendo da sua tradução. A palavra grega aqui para salário, ou honorário, ou honra é timé. Timé é uma palavra que pode ser usado literalmente para honra e metaforicamente para honorários, para honras financeiras, digamos assim. Como é que a gente sabe que Paulo está falando de honorários, de uma honra que se manifesta financeiramente, ou não simplesmente de uma honra de, eu honro os líderes da igreja, eu trato bem, eu dou um joinha, ou o que é que seja? Porque ele está usando exatamente as mesmas passagens relacionadas a sustento material em Jesus e no Antigo Testamento. Não amordace a boca do boi é o mesmo texto que ele usa em 1 Coríntios 9 para dizer que ele deveria ser sustentado financeiramente. O trabalhador é digno do seu salário, tá lá em Mateus 10, tá lá em Lucas 10, Jesus falando sobre Deus sustentar financeiramente os seus missionários. Ou seja, essas honras aqui de 1 Timóteo 5 não é uma honra sentimental, mas é uma honra material. Envolve o alimento do boi, envolve o salário do trabalhador. Parece uns malucos aí dizendo, não, mas timé significa algo que foi dado de uma vez por todas. É um pagamento definitivo, logo é um dinheiro que você paga uma vez só e pronto. Mas a palavra não tem nenhum sentido assim, tá bom? Timé aqui significa honorário, significa salário, pagamento. É por isso que a Nova Almeida Atualizada traduz como pagamentos em dobro. Quem é que merece esse pagamento em dobro? São aqueles que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Ou seja, bons presbíteros que se afadigam, que se esforçam em ensinar a igreja, são dignos de ganhar mais, de receber mais dinheiro, de ter mais recursos. Ou seja, os pastores não devem entrar na obra de Deus esperando receber muito, mas as igrejas devem esperar contribuir mais com os pastores que são bons no seu serviço, que ensinam com dedicação, que não são preguiçosos, mas que fizeram da sua vida realmente uma vida de serviço à comunidade. Ou seja, diante de todas essas passagens, é bobagem achar que pastores, missionários, presbíteros não devam ser remunerados pelas igrejas. Claro que nenhuma dessas passagens está dizendo que todo dia 5 tem que cair tantos reais na conta do pastor. Mas claro que essa é uma simples atualização do que existia naquele tempo à nossa configuração moderna. Organizar um sistema salarial, onde o pastor recebe as suas prebendas, um dia específico, um salário específico definido, não é nenhum problema e não vai contra nada que está escrito na palavra de Deus. Significa que para sermos bíblicos, o pastor tem que receber umas vaquinhas de vez em quando, e sempre que o dinheiro dele acabar, a igreja vai, levanta recursos e manda para ele de novo. E não precisa disso. Às vezes é muito mais fácil e organizado, tanto para o pastor quanto para a igreja, ter um valor específico, um salário específico, combinado previamente, que o pastor recebe mensalmente, num dia fixo, de acordo com os interesses da igreja. Não dá para acreditar que pastores não devam ser remunerados, ou que isso é ganância, ou qualquer coisa assim. Ou que pastores estão argumentando em causa própria quando argumentam acerca de salário pastoral. Bem, alguns podem até estar, mas não deixam de estar certos, ao mostrar que a palavra de Deus prega claramente que pregadores, pastores, mestres são dignos de receberem a justa paga por aquilo que eles fazem. Agora, posto tudo isso, vamos para algumas aplicações aí mais atuais de como isso deve nos fazer pensar sobre algumas outras configurações aí de ministério. Iago, o pastor pode cobrar um salário X? A gente quer chamar um pastor aqui para minha igreja, ele diz que só vem pastorear a gente se receber X, um escritório, um carro, tal, e o que quer que seja. E essa é uma questão muito subjetiva. Um pastor não deve ser ganancioso, uma igreja não deve ser mão de vaca, muquirana, mas quem é que vai dizer o que é o quê? O pastor conhece sua própria vida, ele sabe quanto ele precisa para manter o seu padrão de vida, ele sabe quanto custa a escola dos filhos, e ele acha que só pode servir no ministério com o valor X. Ele pode estar sendo ganancioso nisso? Pode. Ele pode simplesmente estar preocupado com a subsistência mínima da sua família? Também. Mas ninguém pode julgar esse tipo de coisa. Só quem pode julgar é ele, no coração dele, e as igrejas que o estão convidando. A igreja pode dizer que não, esse valor a gente considera que é um valor exagerado para que um pastor possa vir servir aqui, e simplesmente desconsiderar isso. Agora, talvez não fazer juízos morais direto contra quem cobrou um valor muito caro. Iago, pastores podem cobrar valor para serem pastores de uma comunidade? Bem,
Sim, por que não poderiam? Uma vez que ele é convidado para mais de uma comunidade para pastoreá-los, ele tá saindo de um ambiente e indo para outro, existem acertos que são necessários para que essa mudança de uma cidade para outra, de uma igreja para outra, seja uma mudança correta. Se ele chegar lá e ele encontra uma igreja de Corinto, que não quer participar financeiramente da vida dele, enquanto ele tá às vezes em um ministério onde ele tá servindo e ajudando a sua família. Outra coisa interessante é muito complicado que pastores mudem seus ministérios baseado unicamente em ganho financeiro. A piedade com contentamento é que é fonte de lucro. É importante que a gente não haja como profissionais, como pessoas que simplesmente estão procurando uma oportunidade de trabalho melhor. Nós servimos no ministério pelo serviço da igreja. Servindo em igreja, se você tem um emprego e alguém oferece o dobro em outro emprego, geralmente você muda de emprego. Se você está servindo como pastor em uma igreja e em outra igreja ele faz uma proposta cujo ganho financeiro vai duplicar ou triplicar a sua renda, esse não é, no fim das contas, o grande valor que vai dizer se aquele ministério vai ser frutífero ou não. Existem vários outros fatores mais importantes do que isso. Outro ponto importante é cobrar para pregar. Seria coerente? E isso já começa a entrar em aplicações um pouco mais longe do texto, então é um tanto complicado falar sobre isso preto no branco. Eu nunca cobrei para pregar na minha vida. Geralmente para pregar, quando me convidam para pregar, o que eu cobro é o básico, é translado para que eu possa ir até aquele lugar, eu cobro um lugar para dormir, alguma coisa para comer, sabe? Eu não quero pagar para estar levando a mensagem a outra igreja. Minhas obrigações são com a minha própria comunidade local, é com o evangelismo dos descrentes. Se outra igreja deseja que eu vá lá ensinar alguma coisa, por favor, forneça pelo menos o jeito pra eu estar lá. Me paga as passagens, me dá um lugar pra dormir, me dá alguma coisa pra comer. Agora, eu nunca pedi oferta, nunca pedi pagamento, salário, ou o que quer que seja. Até mesmo pra dar aula em seminário, eu nunca cobrei hora-aula, ou o que quer que seja. Tem as hora-aula lá do seminário, eles pagam e tudo bem. Agora, há quem cobre, há quem diga, não, eu posso ir aí, mas eu preciso de uma oferta do valor X para poder estar aí. Isso é errado? Eu acho que não. Eu vou usar exatamente esse termo, certo? Eu acho que não. Pode existir um coração ganancioso? Pode, mas aí é a motivação interior do coração que é difícil de julgar sem conhecer a pessoa. Agora, o pregador ou o cantor ou quem quer que seja que está sendo convidado, ele pode saber como é que a vida dele funciona, quanto ele precisa para sobreviver todo mês, dividir isso pelo número de convites que ele geralmente recebe e dizer, eu posso ir na sua comunidade se eu receber pelo menos X reais, porque é isso que eu preciso para minha subsistência. Eu gosto desse modelo? Eu não gosto. Eu acho legal? Eu também não acho legal. Mas eu julgo quem faz? Não consigo. Pra mim é muito fácil, porque eu sou pastor de uma igreja, eu recebo um salário na minha igreja, eu sou professor de seminário, eu recebo um pagamento pra dar aula, eu vendo cursos de teologia na internet, as pessoas compram os cursos e isso ajuda na renda da minha família. Pra mim é muito fácil ir numa igreja e não receber nenhum real, porque eu não conto isso na minha renda. Agora, se eu sou um pregador itinerante, se o meu ministério é ir pregar por aí, se eu sou um músico itinerante, então a minha renda, a minha sobrevivência é baseada nas igrejas que me chamam pra ir levar certas mensagens. Talvez a gente devesse repensar se é coerente existir esse ministério de pregador itinerante e de músico itinerante, que já é uma questão ainda mais complexa. Agora, considerando que isso não é uma coisa errada, é extremamente normal que essas pessoas possuam uma cobrança mínima daquilo que é necessário para que elas sobrevivam. Eles estão sendo mercenários? Não, pelo menos não necessariamente. Ah, mas e quem cobra absurdos, cobra 20 mil, 30 mil, o que quer que seja para poder vir pregar? Ou para poder vir trazer um louvor e tudo mais? De novo, existe aí um limite do bom senso, obviamente, do que você pode julgar. Claro que alguém que cobre um valor absurdo pra vir pregar, ele não tá simplesmente pensando em sua sobrevivência ou em ter uma vida com algum nível de conforto, mas ele tá pensando já em uma estrutura musical e de um ministério extremamente nababesco e robusto. Agora, é muito difícil julgar aquele que cobra. Você não sabe o que é que tem por trás ali em termos de banda, de estúdio, ainda mais falando de grandes grupos de louvor, ainda mais considerando que eles recebem mais convites, recebem 1000 convites por ano. Como é que eles decidem se vão pra uma igreja ou pra outra? Geralmente eles colocam um piso financeiro, que é o jeito pelo qual eles conseguem filtrar os convites. Eu acho uma filtragem ruim. Outros pregadores usam outros modelos de filtragem, a relevância daquele evento, o número de pessoas que lá vai estar, às vezes o local, as cidades que ele ainda não foi pregar, às vezes é mesmo por ordem cronológica, ele abre a agenda em janeiro, lota o ano, fecha em fevereiro e só abre de novo em janeiro, e quem chegou, chegou, quem não chegou não chega mais, aí cada um dá o seu jeito. Mas é difícil julgar aquele que tá cobrando. Agora, dá pra julgar aquele que paga. A grande questão não é quem cobra, a grande questão é uma igreja acreditar que vale a pena gastar 5, 10, 20, 30, 50 mil reais para ter determinada pessoa em um evento ou em um congresso. Isso é um bom uso do dinheiro de Deus? Existe alguma justificativa para pagar tanto dinheiro pela presença de quem quer que seja em um evento que deveria ser nada mais do que um culto do povo de Deus? Isso é algo a se pensar. E aqui eu excluo dessa conversa shows
seculares, shows, gospels, eventos que não teriam conotação de culto totalmente, porque já é uma outra subdivisão de problema pra gente ter que lidar. Iago, vendas de coisas cristãs, como é que isso funciona? E aqui já entraria mais ou menos no mesmo caminho. A minha função como pregador, alguém que recebeu de graça e dá de graça, é com a minha própria comunidade, é com os perdidos, é com os necessitados. Eu participo de obras missionárias, eu vou em escolas pregar e não recebo nada pra isso. Eu prego, cuido dos irmãos da minha igreja, tô lá em velórios, vou lá 1 da manhã ajudar o casal que brigou, a gente vai lá visitar os idosos, faz todo o trabalho da fé e eu recebo um salário que não tá relacionado a quanto eu trabalho. É um salário fixo, que é pra eu poder subsistir com a minha família, e então está disponível completamente pra igreja nessa obra. Em tese, eu não sou um profissional. Se a gente for falar em termos realmente de fé, como missionário eu sou um desempregado, como pastor eu sou um desempregado, que a igreja decide me sustentar para que eu possa continuar nesse serviço do evangelho. A ideia de salário e a ideia de trabalhador ali nas epístolas e nos evangelhos trabalha no nível da metáfora. Eu não sou um profissional tanto quanto eu não sou um boi. A ideia é que eu não tenho realmente uma profissão. A igreja decidiu que eu não tivesse uma profissão para que o meu trabalho, minha obra diária, seja o serviço das pessoas em volta do evangelho. Agora, e outros serviços? Eu escrevo um livro, eu dou uma aula, eu tenho um curso online. Seria errado cobrar por essas coisas? E novamente, de forma alguma. Porque como a gente falou no começo do vídeo, essas coisas não estão relacionadas à obra evangelística ou ao cuidado normal para com a igreja. Isso é uma obra mais que se confunde com certos trabalhos. Pensa no trabalho de um escritor, tem todo o trabalho gráfico em cima daquilo, todo um mercado de livros onde esse trabalho vai se colocar. Pensa no trabalho de um músico que grava um CD ou de um professor que grava um curso, como é o meu caso. Eu não deveria cobrar salário da instituição teológica para a qual eu dou aula? Ou eu deveria gravar o meu curso de teologia e disponibilizar de graça na internet? Se eu quisesse, eu poderia, mas é uma necessidade de forma alguma. Ainda mais considerando que existe todo um trabalho financeiro por trás daquilo, há investimento financeiro em marketing, investimento em materiais de câmera, investimento em microfones, pessoas que são pagas para aquele trabalho funcionar. É fácil dizer, de graça recebeste, de graça dai. Difícil é a câmera de 10 mil reais, difícil é o equipamento de áudio de 3.500 reais. Difícil é pagar o teólogo que tem que parar de dar aula de música para poder ter mais tempo livre para dar tutoria aos alunos. Difícil é pagar o salário das 20 pessoas que compõem a equipe de vendas, equipe de marketing, serviço de atendimento ao cliente, da agência lá que trabalha divulgando os cursos. Difícil é os quase 5 mil reais todo mês só para pagar edição, assistência, tutoria de aluno e tudo mais. Difícil é pagar os 80 mil reais em livros que viram todo o arcabouço teológico para aqueles assuntos. Difícil é pagar os 10 mil reais de bacharel, os outros não sei quantos mil reais de pós-graduação, os outros não sei quantos mil reais de mestrado. Veja, quando você olha para um teólogo que tá vendendo um curso, ou vendendo um livro, ou cobrando uma hora aula para poder dar aula numa instituição teológica, e você diz para ele de graça recebeste, de graça dai, você não entendeu o tanto de trabalho e de dinheiro que tá por trás disso. E olha que a gente ainda nem está falando de todo o esforço pessoal do indivíduo em gastar horas e horas e horas da sua vida estudando, facilitando aquele conteúdo para te trazer. E fora que você nem tá falando do quanto de trabalho gratuito esse pessoal faz. Você não sabe quantas pregações gratuitas os teólogos trazem, você não sabe quanto ensino não remunerado os teólogos trazem. Veja, aqui no YouTube você não pagou R$1 pra ver essa aula. Eu não sei quanto tempo o vídeo final ficou, eu tô falando neste momento há 1 hora e 3 minutos. Acerca de uma série de conteúdos teológicos que eu tive que estudar a minha vida inteira. Em uma câmera, um equipamento de áudio que custaram uma fortuna. E você tá recebendo isso de graça. Quando você olha por um curso, ou quando alguém pede um financiamento, ou quando a igreja paga um salário, ou quando você gasta dinheiro comprando um livro, você tá simplesmente participando do financiamento e dando um retorno muitas vezes justo a um esforço de ensino e de transmissão do evangelho, que é completamente correto e legítimo. Claro que muitas más motivações podem estar atreladas a isso tudo, e já são questões do coração das pessoas, mas não há nada errado nas pessoas sobreviverem através do processo de ensinarem e transmitirem conteúdo teológico. Eu ensino de graça pra minha igreja, eu evangelizo de graça as pessoas nas escolas, mas um curso de grego, um curso de teologia sistemática, um livro, não são matéria de primeira necessidade, que eu deveria estar disponibilizando de graça por aí. Até porque os custos relacionados a isso sempre são muito grandes. Ninguém é obrigado a comprar essas coisas, nem vai morrer se não as tiver. Última aplicação prática: cuidado, sim, com os pastores mercenários. Não esqueça disso. Desconfie de uma igreja onde o pastor define o próprio salário. Eu não defino meu salário, a igreja define meu salário. Todos os membros em assembleia votam acerca de quanto eu vou ganhar. Não sou eu que decido quanto eu vou ganhar na minha igreja. É a igreja quem decide quanto eu vou ganhar na minha igreja. Se a sua igreja não é congregacional, então o presbitério é quem decide aquele salário. Você tem um grupo de homens que ouve as intenções da comunidade e que ofertam aquele pastor de uma forma que seja coerente com a vida da comunidade. Muita gente diz, é certo pastores ganharem muito dinheiro, pastores serem ricos. Eu vou dizer, bem, o certo é que a igreja decida o salário do pastor. É óbvio que uma igreja pobre vai decidir por um salário baixo, por um pastor que vai servir naquela comunidade. É normal que uma igreja de pessoas ricas vá
entender que aquele pastor vai receber algo coerente com a vida daqueles irmãos. Eu não me importo muito se o pastor tá ganhando muito dinheiro ou pouco dinheiro. A grande questão é, foi a igreja quem decidiu aquele salário? Foi a igreja quem votou em assembleia e decidiu aqueles recursos? Se a igreja decidiu que não consegue pagar mais que X, tudo bem. A igreja pode estar sendo mesquinha? Pode. Mas foi uma decisão da comunidade. Não foi um pastor impondo um salário sobre a igreja. A igreja decidiu que um pastor vai ganhar um salário de milionário. A igreja votou em assembleia e a maioria dos irmãos decidiu que o pastor vai ser rico. O pastor vai andar de Hilux, o pastor vai morar na beira-mar, numa cobertura, o pastor vai ganhar 300 mil reais por mês. É uma condição absurda, não deve ter nada assim no Brasil. Mas a igreja se reuniu e a igreja tomou uma decisão. Bem, então não dá pra criticar isso. A igreja, por algum motivo, acreditou, geralmente porque essa é a realidade da maioria dos irmãos, que esse seria um salário que eles poderiam pagar ao pastor. Então a questão não é, o pastor recebe muito dinheiro e tal. O que me preocupa mais são pastores decidindo os próprios salários. Isso só existe geralmente em grandes igrejas neopentecostais, onde pessoas fundam igrejas, começam igrejas e administram o dinheiro da igreja de uma forma quase que pessoal. Fuja de igrejas que pastores têm autoridade sobre o seu próprio salário, porque esse é o verdadeiro problema. Tudo bem? Esse é o vídeo de hoje sobre salário pastoral. Vocês pediram muito, eu adiei muito, mas finalmente saiu. Se inscreve aqui no canal e assina as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E compartilha o vídeo de hoje com seus amigos aí da igreja. Dá like aí, clica aí no gostei, que isso vai dizer para a plataforma do YouTube que esse vídeo é relevante pra você e pras outras pessoas. A gente tem vídeo aqui toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, que é o horário da família cristã brasileira de Jesus e da igreja. Valeu, negada. E tchau, tchau. Acho. Pra que eu fui trazer um revisor pra esse canal? Só pra eu ficar reclamando da minha roupa o tempo todo. Pronunciou o alemão errado de novo, hein, Iago? Vamos corrigir esse alemão aí. Ô, Gabriel, corta essa parte aqui que apareceu o braço do Iago, porque a blusa tá meio rasgada. Ninguém pode gravar mais com a blusa rasgada. Ninguém pode gravar mais com feijão no dente, que já é logo recriminado. Gravar na beca hoje. Só de